Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das aulas 24 e 25, que a gente conversou no último vídeo, que era sobre o princípio da inércia e sobre o peso e a massa de um corpo. Então vamos começar fazendo os exercícios da aula 24. Só para relembrar, quando a gente fala aqui das características da inércia, a gente tem que um corpo, quando está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Isso só é alterado pela aplicação de uma outra força. Ou seja, a resultante das forças que agem no corpo tem que ser zero e a velocidade dele tem que ser constante para que ele esteja ali no estado de inércia. Então, a gente tem os exercícios. O primeiro exercício, ele mostra aí 3 experimentos, tá? Então, ele fala que lança um corpo no plano horizontal com a velocidade e ele percorreu uma determinada distância aqui, D1. Ele alterou o estado de polimento e lubrificação e fez a mesma coisa, aplicou ali e ele percorreu uma distância maior, ele teve um deslocamento maior. Então, a cada vez que ele alterava o polimento dessa superfície e a lubrificação dele, esse corpo percorria uma distância maior ali. Então, nós temos aqui 3 afirmações. A primeira, ele fala, o corpo para porque ele tende a voltar ao seu estado natural, que é o repouso. Isso aí, pessoal, tá errado. Como eu falei, o corpo não tem um estado natural de repouso, né? Ele vai parar porque a gente tem a aplicação de uma força ali, tá? Então, o corpo ele para pela ação de uma força, que no caso é atrito, que foi aplicada pelo corpo de apoio. E na terceira ele fala, se conseguíssemos eliminar o atrito, bem como qualquer outra força que se opõe ao movimento, o corpo não pararia nunca. Exato, pessoal, também está certa. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. Lembrando, a gente falou do exemplo lá da sonda, que foi enviada, certo? Para o universo. Então, a partir do momento que a gente não tem força nenhuma agindo sobre ela, não tem força gravitacional, não tem força peso, a gente não tem aceleração ali, então ela permanece ali no movimento retilíneo uniforme, certo? Então, na questão alternativa C. Ele não fala nesse exercício, ele não fala velocidade, não fala nada, até porque não importa ali. O que importa pra gente é por que esse corpo parou, certo? No exercício 2, você tem uma experiência que ela foi descrita, ela está usando essa mesma experiência do exercício 1, e ele fez o gráfico ali de velocidade em função do tempo, certo? Então, aqui no primeiro, os gráficos da velocidade em função do tempo dos outros 2 movimentos, supondo que apresentem comportamentos análogos ao primeiro, são... Ou seja, a gente tem aqui a velocidade diminuindo com o tempo. Por quê, pessoal? Por que a velocidade diminuiu? Porque a gente tinha uma força ali, que era a força de atrito, tá? No 2 ele fala, supondo que fosse possível eliminar o atrito com o solo e a resistência do ar, o gráfico da velocidade em função do tempo seria o que se segue. Ou seja, aqui ele vai ter um deslocamento maior. A gente fez, inclusive na nossa prova presencial, a gente teve para você calcular o deslocamento de um corpo num gráfico de velocidade por tempo. Então aqui, você tirando cada vez mais o atrito, ele vai ter um deslocamento maior. Na terceira afirmativa aqui, ele fala que quanto maior o atrito, maior o deslocamento. Não, né, gente? Quanto maior o atrito, menor o deslocamento. Então, as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Vai ser então a alternativa A nessa questão, tá bom? Tem aqui a explicação, vocês podem dar um pause aí e copiar essas explicações, tá? No terceiro exercício, ele fala que a gente tem uma nave espacial
e ela chega em um ponto no espaço que é muito distante de qualquer outro astro. Ou seja, não vai ter nenhuma ação de atração gravitacional sobre ela. Não tem Sol, não tem planeta, não tem nada ali que influencie. Não tem atmosfera, não vai ter força agindo sobre ela. Então ela desliga o propulsor dessa nave, certo? Primeiro, ela liga o propulsor para que ela comece uma velocidade e depois ela desliga esse propulsor. De maneira que, além de não ter a atração gravitacional, não tem atmosfera, também não tem aceleração dos propulsores. O que vai acontecer com essa nave? Como eu falei, se ele desligou o propulsor e ela estava em um movimento, a tendência é que ela se mantenha no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se é um movimento retilíneo uniforme, ela tem a velocidade que ela estava ali e a aceleração não existe, tudo bem? Ela vai prosseguir o seu movimento num estado de inércia. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A não ser que ele passe ali, acabe passando perto de um outro astro que tem a ação de uma atração gravitacional, aí ele alteraria essa situação, mas até então ela vai manter-se ali, tudo bem? Agora, na apostila 3, aula 25, peso e massa. Como eu falei, o peso é uma característica do corpo e ele depende do local, certo? Na nossa fórmula, a gente tem que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, a gravidade depende do local. A massa é uma característica do corpo. Então, o peso depende dessas duas questões aqui, tá? A gente não pode confundir peso e massa, tudo bem? Quando você vai lá na sua balança, você está vendo a sua quantidade de matéria, você está vendo a sua massa, não o seu peso, tá? E ele passa um textinho aí, que é do livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, e nesse trecho ele fala o seguinte, né? O pessoal que vai ali para a Lua, eles precisam se adaptar à nova gravidade. Então, quando ele chega na Lua, o corpo humano ele precisa adquirir os reflexos ali. Ou seja, ele tem que distinguir o peso e a massa. Um homem que ele tem a massa de 90 quilos, na Terra ele pesa 900 newtons, né? Lembra que a gravidade na Terra é aproximadamente 10. Massa vezes a gravidade, ele pesa aqui 900 newtons. Porém, quando ele chega lá na Lua, o seu peso é de aproximadamente 150 newtons. Por quê? Porque a gravidade lá, ela é menor. Então, quando ele se desloca em linha reta, ele vai ter uma velocidade constante ali, ele vai ter uma sensação maravilhosa, como se ele estivesse flutuando. Porém, no momento que ele decide alterar o seu curso, virar esquinas ou parar, ele percebe que ele continua tendo seus 90 quilos, ele não está flutuando ali. Lembre-se que a massa é a tendência do corpo em permanecer na inércia. Quanto maior a massa, maior a tendência dele de permanecer no movimento retilíneo uniforme ou de permanecer em repouso, tá? Então ele fala aqui que a massa do corpo ela é fixa, inalterável, tanto na Terra como na Lua, no Sol, no espaço. A massa é propriedade do corpo, tá, pessoal? Então, as pessoas que chegavam lá, elas só compreendiam isso após algumas colisões ou um aperto de mão que era muito violento, tá? Porque agora ele tem que entender que a massa dele é a mesma e o peso é diferente. Por isso, os habitantes da Lua, que já estavam lá, procuravam manter distância dos recém-chegados até que eles estivessem adaptados a toda essa situação. Então, com base nesse texto, nós temos algumas questões aí. Tá? A primeira, ele pergunta o seguinte: a massa do homem, a gente pode afirmar que, pessoal, lembrando, a massa dele, né, que no exemplo do texto ele fala de 90 quilos, ela vai permanecer 90 quilos na Terra, na Lua ou qualquer lugar do universo, mesmo que esteja no local sem gravidade, a massa não muda, tá? Aqui nas outras alternativas ele fala que se não tem gravidade, não tem massa, ou que a massa alterou, olha aqui ele fala que a massa altera, essa massa não altera, tá? E aqui ele fala de peso, 900 newtons e 150 newtons é peso, tá? Então a alternativa A, a massa ela não vai se alterar em nenhuma situação ali.
No exercício 2, ele fala aqui, se a gravidade da Terra é de 10 newtons, né, por quilo ali, a gente tem essa intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra. A intensidade do campo gravitacional na superfície da Lua é 1/6 da gravidade da Terra, certo? Então, o peso do homem de 90 quilos na superfície terrestre e o peso do homem na Lua vale. Pessoal, isso aqui estava no texto, tá? Esses valores estavam aqui no texto de 900 newtons e 150. Mas aqui ele fez o cálculo, tá? A massa vezes a gravidade, a massa de 90 quilos vezes a gravidade da Terra, que é 10, dá 900 newtons. E a massa vezes 1/6 dessa gravidade da Terra, 1/6 de 10, vai dar que o peso dele na Lua é de 150 newtons, tudo bem? No exercício 3, então, ele fala dessa sensação maravilhosa que ele falou que esses recém-chegados tinham ali quando estavam andando, certo? Então ele fala, na Lua o peso é menor, por isso fica mais fácil levantar um corpo, manter um corpo suspenso, lançar um corpo verticalmente para cima e assim por diante. 2, na Lua o peso é menor, por isso fica mais fácil levantar-se, sustentar-se, saltar verticalmente, o que dá uma sensação de leveza. E 3, na Lua é mais fácil para o astronauta alterar seu curso. Gente, olha essa questão aqui, alterar o seu curso. Para ele alterar o seu estado de inércia ali, ganhar velocidade, diminuir a velocidade, virar, fazer uma curva, isso depende da massa. A massa não se altera. Embora ele esteja aqui mais leve, o peso ele é menor, o que facilita essa questão de manter um corpo suspenso, lançamento, essa sensação de leveza. Alterar o curso não vai acontecer, tudo bem? Desculpa, não vai acontecer não vai ficar mais fácil, porque a massa é constante. Como a massa não se alterou, a tendência da inércia continua a mesma. E por último, a gente tem a questão 4 aqui, e a gente tem algumas afirmações. O peso e a massa de um corpo estão relacionadas pela expressão peso igual a massa vezes a gravidade. Tranquilo. Na superfície da Terra, a gravidade é praticamente constante. Portanto, uma mudança de peso de uma pessoa só ocorre se houver mudança de massa. Se uma pessoa passa por um regime de emagrecimento e perde matéria, ou seja, ela diminuiu a sua massa, em consequência, ela diminui o seu peso. Pessoal, correto. Por isso que aqui nós temos sempre essa confusão de massa e peso. A gente associa como se fosse a mesma coisa. Se eu diminuo a minha massa, eu diminuo o meu peso, certo? Isso porque a gente tem a gravidade aqui constante, praticamente constante em todo o local da Terra, então o meu peso é constante em todos esses pontos. Questão 2. Afirmativa 2. Enquanto a pessoa está na Terra, o fato de a perda ou ganho de massa ser acompanhada da perda ou ganho de peso faz com que as sensações de peso e massa se confundam, a ponto de, em linguagem vulgar, as palavras peso e massa serem quase sinônimas. Acabei de falar isso, eu não vou nem explicar de novo, tá? 3. Ao ir para a Lua, mesmo não sendo estudante de física, o homem se vê obrigado a distinguir peso e massa, pois apenas o peso sofre alteração. Exato, pessoal, se ele tem 90 quilos e ele vai para a Lua, continua com 90 quilos. Seu peso agora vai ser menor, diminuiu porque a gravidade lá também diminuiu. E questão 4. A variação da massa tem efeito muito diferente do efeito da variação de peso. São coisas diferentes, né? A perda de peso torna mais fácil levantar-se, sustentar-se e saltar verticalmente para cima. A perda de massa facilita as manobras que envolvem variação de velocidade, como aumentar ou diminuir a velocidade ao fazer curvas. Pessoal, correto. Como eu falei, a massa é a tendência do corpo permanecer ali na inércia. Ou seja, se você diminui a sua massa, fica mais fácil para você mudar a sua velocidade, para você alterar ali o seu movimento, tá?
Então, no caso, todas essas afirmações estão corretas. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, enviem no e-mail que eu respondo. E até a próxima aula, pessoal!